Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e vamos para a aula 52. Bom, para essa aula nós vamos dar continuidade às aulas passadas com a resolução de exercícios aí referentes aos espelhos esféricos. Exercícios extras, então prepare o seu caderno e vamos começar! Então vamos para o nosso primeiro exercício extra da aula. Sesgran Rio, Rio de Janeiro. Em um farol de automóvel, dois espelhos esféricos côncavos são utilizados para se obter um feixe de luz paralelo, a partir de uma fonte aproximadamente pontual. O espelho principal E1 tem 16 centímetros de raio. O espelho auxiliar E2 tem 2 centímetros de raio. Para que o feixe produzido seja efetivamente paralelo, as distâncias da fonte S aos vértices MN dos espelhos devem ser igual, respectivamente, a... Está aí as alternativas que ele colocou no enunciado, bem como a figura. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos para a solução aí desse exercício. Repare o seguinte, a fonte S, ela se encontra numa posição tal que os raios provenientes aqui dessa fonte S estão aqui, olha, atingindo o espelho E2 e retornando pelo mesmo caminho. Isso significa que a fonte S se encontra no centro de curvatura do espelho E2. Tá certo? Então, a distância aqui é exatamente o raio de curvatura do espelho E2. Tá certo? 2 centímetros. Você poderia até vir aqui, opa, deve ser então a letra D, mas também pode ser a letra B. Vamos lá então, vamos continuar. Repare também que a luz proveniente da fonte, bem como é que foi refletida, né? Elas estão atingindo o espelho E1, olha só, e sai paralela ao eixo principal. Isso significa que a fonte S se encontra no foco principal do espelho E1. Se o espelho E1 tem 16 centímetros de raio de curvatura, então é porque a distância focal dele vale 8, ou seja, a fonte S se encontra a 8 centímetros de E1. Tá certo? Então tá aí, olha, a alternativa correta aí fica sendo a letra D. Ok? Questão bem simples, é só você observar aí o que está acontecendo e utilizar aqui, olha, os raios notáveis, tá? Bem nítido aí para você observar e matar essa questão bem rápido. Vamos lá para o nosso próximo exercício extra. Questão do ITA, bem interessante. Vamos lá. Um espelho plano está colocado em frente de um espelho côncavo perpendicularmente ao eixo principal. Uma fonte luminosa A, centrada no eixo principal entre os dois espelhos, emite raios que se refletem sucessivamente sobre os dois espelhos e formam sobre a própria fonte A uma imagem real da mesma. O raio de curvatura do espelho é de 40 centímetros e a distância do centro da fonte A até o centro do espelho esférico é de 30 centímetros. A distância D do espelho plano até o centro do espelho côncavo é, então, tá aí as alternativas que ele colocou no enunciado, bem como a figura. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente fazer. Então vamos lá, espero que você tenha anotado aí o enunciado no seu caderno e tentado fazer, por que não? Vou pegar aqui uma figura para nos auxiliar e observar o que está acontecendo. Olha só, eu tenho aqui então a fonte A. A fonte A, ela está emitindo aqui luz para o espelho côncavo e vai conjugar uma imagem lá no A', tá certo? Essa seria a imagem conjugada no A', aqui, olha. Acontece que essa imagem, olha, está sendo refletida no espelho plano e está formando a imagem em cima do próprio A novamente, tá certo? É como se o A' aqui, olha, funcionasse como um objeto para o espelho côncavo e conjugando a imagem aqui, tá certo? Repare o seguinte, o espelho côncavo ele tem um raio de curvatura igual a 40 centímetros
Isso significa, então, que a distância focal dele vale 20 centímetros, metade do raio. Então, é como se eu tivesse o objeto entre o centro de curvatura, 40, não é isso? E a distância focal valendo 20, uma vez que ele se encontra a 30 centímetros do vértice. Então, é claro que ele vai conjugar uma imagem além do centro de curvatura. Você deve estar lembrado disso, não é verdade? Imagem até real, tá? Bom, então vamos encontrar qual é a posição desse alinho aqui, tá certo? É como se nem tivesse esse espelho plano, tá? Então vamos lá. Vamos à equação de Gauss. Eu tenho aqui 1 sobre 20, distância focal, não é isso? Igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Então, P' vale 60 centímetros, tá? Então, já sei que o P' vale 60 centímetros. Ok. Bom, lembrando que o alinho aqui, olha, funciona como objeto para espelho côncavo para conjugar uma imagem aqui, olha, novamente. Revertendo aqui a situação. Mas tudo bem. Olha só, quanto é que vale o D? O D é igual a 30 mais x, não é verdade? E quem é o P'? É D mais x. Estão lembrados de que para o espelho plano, olha, o objeto e a imagem são simétricos? Então, eu vou usar esse artifício aqui, olha. Então, vamos lá. Então, o D é igual a x mais 30 e o P' é igual a D mais x. Tá certo? Bom, então, substituindo aí o que nós temos, eu vou encontrar o D valendo 45 centímetros, o que me dá como alternativa correta a letra D. Tá certo? Bem tranquila essa questão, mas um pouco capciosa, né? Você tem que prestar atenção na situação, o que está acontecendo aí na situação. Tá certo? É como se você estivesse fazendo um jogo de imagem e objeto e substituindo o objeto pela imagem. Uma hora o objeto está a 30 centímetros, uma hora a imagem está a 30 centímetros. Né? Bem interessante essa questão do ITA. Próximo exercício extra, Mackenzie, São Paulo. Um objeto real O encontra-se diante de um espelho esférico côncavo que obedece às condições de Gauss, conforme o esquema a seguir. Sendo C o centro de curvatura do espelho e F seu foco principal, a distância x entre o objeto e o vértice do espelho é... Aí as alternativas que foram colocadas no enunciado e também a figura. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente resolver. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos para a solução aí desse exercício. Repare o seguinte, nós temos aqui já a imagem sendo formada, não é isso? Pelo prolongamento dos raios, né? Então a imagem ela é virtual. Repare que um espelho côncavo, ele só vai fornecer uma imagem virtual quando o objeto estiver entre o vértice e o foco principal, tá certo? Você poderia até especular aqui, olha, talvez o x seja 6 centímetros ou 9 centímetros. As demais não seria o caso. Por quê? Olha só, vamos observar aqui. A distância entre o foco e o centro de curvatura vale 10 centímetros. Como o foco está exatamente na metade aqui, olha só. Então, é porque a distância do foco para o vértice também vale 10 centímetros. Então, a distância focal valendo 10 centímetros. Ok? Então, você só teria como opções 6 centímetros e 9 centímetros. Tá certo? Se ele tivesse até fornecido aqui, provavelmente o tamanho aqui das imagens, do objeto, tá? O tamanho da imagem do objeto, talvez até a gente pudesse encontrar aqui o valor de x, mas ele não forneceu. Então, nós vamos utilizar a equação de Gauss. Repare o seguinte, a distância entre o objeto e a imagem, você vai pegar, então, a posição do objeto com relação ao vértice, não é isso? Menos a posição da imagem com relação ao vértice. É isso que você vai fazer. Parece estranho, não é verdade? Mas é isso que a gente vai ter que fazer. Repare o seguinte, se você tivesse colocado o objeto entre o foco principal e o centro de curvatura, a imagem formada por esse espelho côncavo ela seria real, só que ela estaria além do centro de curvatura, invertida, não é isso? E maior, né? Estão lembrados? Ou se você tivesse colocado o objeto além do centro de curvatura, essa posição aqui, por exemplo, a imagem formada estaria entre o foco principal e o centro de curvatura. Também real, invertida, só que dessa vez menor, né?
E aí, para você encontrar a distância entre o objeto e a imagem, vai ficar P menos P', tá certo? Aqui ele está usando x no lugar de P, tá? E é isso que nós vamos fazer. Então tá aí, olha, x menos P', a distância entre o objeto e a imagem vale 21. Você pode achar estranho, repito, mas acontece que a imagem é virtual. Né? Então você vai ter que colocar menos o valor aqui, aí vai ficar x menos menos, né? Para dar 21. Tá certo? Então tá aí, olha. Agora usar a equação de Gauss. Tá certo? Já tem aqui a distância focal, vale 10 centímetros. P é o x que ele quer. E o P', olha, você vai isolar aqui de cima e substituir aqui embaixo. Tá certo? Bom, só resolver aqui essa equação. Para o x, você vai encontrar uma equação do segundo grau. Você até pode tentar aqui substituir os valores que você tem. Olha, você já tem mais ou menos ideia. Olha, 6 e 9, tá? Substitui. Mas se você quiser resolver a equação do segundo grau, vamos resolver. Se você resolver, olha, você vai encontrar o x valendo 35 centímetros ou o x valendo 6. Repito, 35 centímetros até tem aqui a alternativa, né? Tendendo aqui te enganar, né? Querendo te ludibriar para você marcar uma alternativa errada. Mas olha a condição aqui, olha, a imagem tem que ser virtual. Então o objeto não pode estar a 35 centímetros, ou seja, além do centro de curvatura, para que esse espelho côncavo forneça uma imagem virtual. Só pode ser x igual a 6, tá certo? Então tá aí, olha, a alternativa correta, letra A, ok? Essas questões da Mackenzie são bem legais para você interpretar o que ele está te pedindo e você vai ali, olha, analisando direitinho para você encontrar aí a resposta. As questões da SpaceX são parecidas também com as questões da Mackenzie, eu acho que eu já comentei sobre isso. Por isso que é interessante resolver essas questões da Mackenzie para quem pretende aí prestar o concurso da AMAN SpaceX. Então vamos lá para o nosso último exercício extra. A aberração esférica faz a imagem de um espelho esférico ficar borrada. Ela ocorre porque os raios paralelos que atingem o espelho em pontos afastados do eixo óptico, leia-se eixo principal, são focalizados em pontos diferentes do foco produzido pelos raios paralelos paraxiais. Esse problema pode ser minimizado usando-se apenas a seção central do espelho esférico. Mostre que, para um espelho esférico côncavo, o foco se aproxima do vértice à medida que os raios paralelos se afastam do eixo óptico. Qual é o valor de θ que produz uma variação de 0,5% na localização do foco em comparação com o foco formado, quando θ é aproximadamente igual a zero? Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver. Bom, espero que você tenha aí anotado o enunciado no seu caderno. Então vamos lá, vamos para a solução aí desse problema. Pegar aqui uma questão para, melhor dizendo, né? Pegar um desenho para nos auxiliar aqui na resolução dessa questão. Imagine que eu tenho aqui então um espelho côncavo, tá certo? Um espelho esférico, tá certo? E eu tenho um raio de luz, olha, que incide no espelho paralelo ao eixo principal, que ele chama aí de eixo óptico, tá? Paralelo ao eixo principal. E ele vai ser refletido para um ponto aqui, olha. Tá certo? Por hora, não vou chamar isso daqui de foco principal, ok? Bom, mas uma coisa é certa, vale aqui as leis da reflexão. Se esse ângulo aqui vale θ, com relação aqui, olha, a reta que passa pelo centro de curvatura, que vai ser a normal aqui na superfície, não é verdade? Esse outro ângulo aqui também vale θ. Tá certo? E esses raios são coplanares. Então, repetindo, o raio de incidência, a reta normal e o raio refletido são coplanares. E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E outra, se esse raio aqui é paralelo ao eixo óptico aqui, olha, o eixo principal, então esse ângulo θ é igual a esse outro ângulo θ. Tá certo? Repare que nós temos aqui um triângulo ABC. Se do vértice até esse ponto a distância vale x, então, como eu tenho aqui tudo valendo r, que é o raio de curvatura, esse pedacinho aqui vale r menos x. Então, eu vou pensar no seguinte, eu posso usar aqui
a lei dos senos para esse triângulo ABC. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos lá? Então, olha, r menos x sobre o seno de θ vai ser igual a r sobre o seno desse ângulo aqui, olha. Tá certo? Aqui no vértice C. E quanto é que vale esse ângulo aqui no vértice C? 180 menos 2θ. Tá certo? Ou π menos 2θ. Ok? Então tá aí, olha. Vamos utilizar aquelas relações trigonométricas, estão lembrados? Seno de A mais B, seno de A menos B. Então tá aqui, olha. Seno de π menos 2θ vai ser simplesmente o seno de 2θ. E o seno de 2θ, por sua vez, é 2 vezes seno de θ cosseno de θ. Olha só, vamos utilizar essa relação. Então, olha, substituindo então essa relação aqui embaixo, eu posso escrever que r menos x sobre seno de θ é igual a r sobre 2 seno de θ cosseno de θ. Posso simplificar aqui o seno de θ dos dois lados da igualdade e vou resolver a minha equação para x. Eu vou encontrar então que o x é igual a r sobre 2, que multiplica 2 vezes cosseno de θ menos 1 sobre cosseno de θ. Olha que interessante. Trabalhamos o tempo todo com a distância focal valendo r sobre 2 e quase encontramos esse resultado. Isso daqui só é verdade se o θ for igual a quanto? Se o θ for igual a zero. Olha só, porque aí eu tenho cosseno de zero valendo uma unidade, vezes 2 menos 1, eu vou ter 1. Aqui embaixo vai dar 1. E aí, de fato, o x é igual a r sobre 2. E, de fato, eu vou ter esse ponto aqui sendo o foco principal. Mas, à medida que o raio começa a se distanciar, ou seja, começa a se afastar do eixo óptico, o que ele chama ali de paraxial, saindo aqui desse eixo, o ângulo θ vai aumentando, tá certo? Já não é mais zero, começa a ter um valor diferente. E aí, o que acontece com o x? À medida que o θ aumenta, o x diminui. Olha só, porque a tendência do raio, se você colocar o raio incidindo lá em cima, a tendência dele é quase chegar no vértice. E é possível que chegue uma hora que ele seja refletido para o vértice. Por isso que os espelhos de Gauss, você tem aqui, olha, um ângulo de abertura não muito elevado. Tá certo? A maioria dos livros colocam em torno de 10 graus, não passar muito de 10 graus, não é verdade? E aí sim, o espelho esférico se comporta da forma esperada. Vamos ver aí o que acontece quando a gente for encontrar aí o próximo item? Então vamos lá, pegamos aí a figura novamente. O que acontece? Como eu havia comentado anteriormente, olha, à medida que o raio de luz incidente vai se afastando do eixo óptico, do eixo principal, esse ângulo θ vai aumentando. Olha, imagine ele valendo 60 graus. Né? Vamos pegar lá, 60 graus. Pega a fórmula e coloca ele valendo 60 graus. O x vai tendendo a zero. Ou seja, o raio vai tendendo ao vértice do espelho. Não é verdade? Por isso que muitas vezes nós trabalhamos aí com um raio de curvatura, ou melhor dizendo, com um ângulo de abertura não tão elevado. Quer ver? Então vamos pegar aqui uma variação de 5%. Repare que o x nunca vai chegar ao centro de curvatura e nem vai passar da metade do raio. É o máximo que ele chega. A tendência dele é sempre diminuir. Tá certo? Por isso eu peguei uma variação aqui, olha, de menos 0,5% de r sobre 2. Isso significa, então, que o x vale 0,995 de r sobre 2. Não é? Se eu pegar essa variação aí, comparando com r sobre 2, tá? Comparando com o ângulo θ igual a zero, tá? Bom, vamos substituir, então, na relação, olha, não é x não é igual a r sobre 2, que multiplica 2 vezes o cosseno de θ menos 1 sobre o cosseno de θ. E já aproveitando que eu tenho essa fórmula aqui, olha o que acontece. Ângulo de 60 graus. Olha aqui, vai ficar cosseno de 60. O cosseno de 60 graus, ele está valendo em torno de quanto? Não é meio? Não é? E aí o que acontece com o x? Não vai para zero? Pronto, aí o x vai para zero, ou seja, o raio vai ser refletido aqui para o vértice. Então, voltando aqui à nossa resolução. Está aqui, olha,
Então, x valendo 0,995 de r sobre 2, igual a r sobre 2, 2 vezes cosseno de θ menos 1 sobre cosseno de θ. E aí, o que a gente vai ter? Resolvendo aqui para o θ, tá? Só passei aqui, olha, já simplifiquei o r sobre 2 dos dois lados, passei o cosseno multiplicando, e agora eu vou resolver para o cosseno de θ. Olha quando o θ está variando aí, olha. O θ está chegando aí a 0,1 radiano, o que me dá 5,73 graus. Ou seja, se eu pegar um ângulo aqui, olha, de abertura igual a 10 graus e não mais do que isso, eu consigo obter aqui um erro aqui, olha, na distância focal em torno de 0,5%, que é até aceitável. Por isso que nós trabalhamos com o espelho de Gauss com essas condições. Interessante essa questão, não é? Bom, terminamos por aqui. Para a próxima aula, nós vamos começar aí o assunto de refração, tá certo? Espero que você tenha gostado da aula, então dá o seu joinha, vai, compartilhe o vídeo com os colegas e eu te vejo aí na próxima aula.